Olá, retornando com vocês, como eu falei para vocês que eu ia retornar com diálise peritoneal. Eu vou ler para vocês, depois eu explico, tá? Diálise peritoneal. O peritônio consiste em uma membrana delgada e transparente que reveste todos os órgãos abdominais e as paredes internas do abdômen. Na diálise peritoneal, a superfície do peritônio atua como uma superfície de difusão. Um líquido estéril específico para diálise é introduzido em quantidade predeterminada pelo médico na cavidade abdominal por meio de um catéter instalado cirurgicamente, onde vai realizar a captação e a remoção de ureia e de creatinina presentes no sangue por difusão e osmose. Após determinado período pró-estabelecido pelo médico de descanso desse líquido na cavidade, ele é então retirado por meio do mesmo catéter. Aí aqui colocou o nome do catéter, vocês leiam aí. Após a retirada do líquido, uma nova quantidade dele é introduzido na cavidade abdominal. Esse ciclo se repete quantas vezes forem necessário até que os níveis de ureia e creatinina se normalizem. Perfeito? Então, a diálise peritoneal, o que acontece? Quando o paciente, a gente já falou sobre insuficiência renal, tanto aguda quanto crônica, ok? Quando o rim não consegue manter essa estabilidade no organismo, aumenta-se a ureia e a creatinina. A ureia e a creatinina é o nível químico no sangue, porque o rim não conseguiu filtrar isso, tá? Então esse aumento, ele é tóxico no organismo. Ele pode provocar uma insuficiência respiratória, o paciente parar, porque ele fica com essa ureia, essa creatinina muito aumentada no organismo dele. E isso tem que ser tirado. Essa toxina tem que ser diminuída no organismo. Isso passa a ser tóxico para o paciente, porque o rim ele não conseguiu filtrar esses fatores químicos, né? Caracterizado ureia e creatinina, e aí ele não conseguiu mandar embora pela urina. Tá? Então veja bem, o rim ele manda embora pela urina os fatores químicos que não são bons, deixa no organismo somente o necessário para nossa estabilidade. Quando ele não consegue fazer esse processo, isso daí aumenta dentro do organismo, esse fator químico que é chamado ureia e creatinina. Na diálise peritoneal, o médico ele vai prescrever um líquido que vai ficar na cavidade abdominal, e quando ele ficar na cavidade abdominal, o que ele vai fazer? Ele vai sugar, ele vai chupar essa ureia, essa creatinina, tá? É como se você colocasse, deixa eu ver se eu consigo me expressar assim, água na areia, tá? A areia seca, a areia vai chupar, tá? Então ele coloca esse líquido e esse líquido ele chupa toda essa química dentro da cavidade. Então, o que ele faz primeiramente? Leva o paciente para o centro cirúrgico e passa o catéter peritoneal no paciente. É um catéter que vai ter passado pelo umbigo ou próximo do umbigo, chegando ao peritônio do paciente, e vai ter uma extensão para fora, tá? E aí ele vai receitar o líquido de diálise, ele vai prescrever o líquido de diálise. Esse líquido vai fazer a osmose dentro do abdômen. Então ele vai falar assim, ó, eu quero líquido dialítico, né? Ele vai prescrever lá o líquido de diálise, a gente vai pegar ele como um soro e ele vai falar assim, ó, eu quero que fique meia hora na cavidade e eu quero que se faça, ele vai fazer um cálculo, ele vai saber como é que tá essa ureia, essa creatinina no paciente. Ele vai falar, eu quero que se faça 30 procedimentos de diálise, ou 10 procedimentos, ou 20 procedimentos, ou 5 procedimentos. É ele que vai ver a quantidade que ele quer retirar de ureia e creatinina desse paciente. Ou ele também pode ficar monitorando pelo exame, né? Ele vai monitorar pelo exame. Vamos supor, ele pede 10 procedimentos de diálise. Aí ele colhe o exame antes do paciente fazer e depois colhe o exame depois, para ver se diminuiu o nível de ureia e creatinina no sangue do paciente, tá? Beleza, aí o que vai acontecer?
A enfermagem é que vai deixar esse líquido vai instalar, não pode haver contaminação, tem que ser tudo muito limpo, ok? Então vai pegar o suporte o soro lá, vai pegar um suporte, vai ter um papel de controle de líquido que entra e controle de líquido que sai, tá certo? Esse líquido ele tem que ser aquecido na temperatura do paciente, não pode ser gelado, não pode ser, tem que ser entre 36,5 37, para isso tem uma estufa, uma pequena estufinha que você coloca ali no natural, na minha época, hoje não sei se tem algo mais moderno, aí você coloca ali e ali você coloca 36, 36,5 para manter esse líquido na temperatura do paciente para colocar na cavidade abdominal, ok? Aí coloca o líquido conforme prescrição médica, coloca numa extensão de soro e conecta no catéter. É simples, gente. É como se você instalasse um soro. Só que você não pode contaminar aquele conector. Tem que limpar com álcool 70, manter a mesma forma, a mesma técnica da instalação do soro, você vai manter a instalação da diálise peritoneal no catéter peritoneal que vai dentro da cavidade abdominal. Abriu, vai abrir, né, rápido, mas também não é tão rápido, porque é um líquido que está entrando na cavidade. Abriu, entrou na cavidade, geralmente a gente deixa infundir aí meia hora para infundir dentro da cavidade, e aí a gente deixa de meia hora a 1 hora na cavidade, conforme prescrição médica. Então veja bem, pegou o líquido de diálise, instalou, colocou gente, tá fugindo o nome. Colocou lá Gente, fugiu o nome. Colocou lá na extensãozinha, né? No catéter peritoneal, perdão, lembrei agora. Então, pegou o líquido, colocou o equipo de soro, colocou no catéter peritoneal, abriu o líquido. Meia hora para ele correr e entrar na cavidade. Correu, entrou na cavidade, fecha. Deixa lá na cavidade conforme prescrição médica, de meia hora a 1 hora. Passou esse tempo, você vai abrir para drenar. Geralmente a gente coloca um polifix para que isso aconteça. Aí você abre e esse líquido você coloca um conector, o suportezinho do soro para o chão e ele vai drenar o líquido que está lá dentro. A gente vai medir a quantidade desse líquido e vai colocar lá. Às vezes acontece muito de você colocar 500 ml e sair 700, porque além de sair o líquido peritoneal, esse líquido, se o médico colocar medicação dentro, se o paciente estiver tomando diurético, ele pode aumentar na drenagem, ele sai mais, tá? E aí a gente vai computando quanto colocou e quanto saiu. Porque uma das coisas que também não pode acontecer é o paciente começar a reter. Você coloca 500 ml lá dentro, ou 1000 ml, e o paciente retém 200 a mais. Então, ele não pode ficar com líquido na cavidade. Então, isso é um cuidado preciso da enfermagem, ok? Bom, não se preocupem que tem tudo aqui. Aqui, ó, a gente tem aqui, ó, diálise peritoneal intermitente. Aí tá explicando tudo isso que eu falei para vocês, ó. DPI é usado para remover substâncias tóxicas e resíduos metabólicos para restabelecer o equilíbrio normal por meio de remoção dos excessos de líquido. É infundida uma solução estéril, geralmente 2.000 ml, através de um catéter abdominal, catéter rígido. Lembra que o médico levou para o centro cirúrgico e passou esse catéter e trouxe para a gente, paciente ou na UTI. Pô, professora, pode fazer essa diálise para o paciente numa unidade comum? Sim, só que quem vai fazer é o técnico. O médico ele vai passar o catéter e vai prescrever a diálise. Quem instala é o técnico de enfermagem. Quem monitora o tempo que ficou na cavidade é o técnico de enfermagem. Quem drena é o técnico de enfermagem. E computa no balanço da diálise peritoneal. Tem um balanço específico, tá? Ali uma folha específica, um impresso específico de diálise peritoneal. Você vai colocar lá quanto que entrou, quanto que saiu e a hora e como que tá também o líquido que tá saindo, o aspecto do líquido, tá? Aqui a teoria está falando pra gente que pode ser até 2.000 ml. Até 2.000 ml na cavidade. Lembre-se que isso é conforme prescrição médica. Professora, pode ser até 2.000 ml na cavidade? Pode. Eu já preparei diálise que é até 2.000.
paciente fica com o abdômen bem estendido, então às vezes ele não aguenta ficar até meia hora na cavidade, ele fica bem desconfortável. Por isso que ele precisa do técnico ali, ó, do lado dele. Porque além de tudo, você tem que proporcionar um conforto respiratório para o paciente, tá? Mas quem vai determinar essa quantidade de líquido que vai ficar na cavidade é o médico. Essa solução entra em contato com os vasos sanguíneos da cavidade peritoneal, que servem como membrana de diálise. Os resíduos metabólicos e o excesso de líquido passa para a circulação para a cavidade peritoneal por infusão de osmose, sendo eliminado na drenagem. Então, quando coloca esse líquido, através dos vasos que tem no peritônio, dos vasos sanguíneos que tem no peritônio, esse líquido vai fazer osmose, ele vai chupar toda aquela parte de creatinina, de ureia, tá, do paciente, como ele vai absorver também. Por exemplo, se o paciente estiver com baixo potássio e o médico quiser acrescentar potássio na diálise, ele acrescenta. Então, aí o paciente retém, tira o que está em excesso e recebe o que está faltando. É uma osmose, é uma troca, é muito interessante, tá? Ok? Então, aí eu deixo vocês com a explicação do diálise peritoneal intermitente, que é o DPI, tá? Os cuidados que o técnico tem que fazer. E é lógico que eu vou voltar com vocês para falar sobre a assistência de enfermagem em DPI. Tá? Que essa assistência que eu já falei para vocês, dei uma explicada mais ou menos que o técnico tem que fazer, a gente vai ver tudo na teoria, ok? Então daqui a pouquinho eu volto com vocês para falar sobre assistência de enfermagem em DPI, beleza? Um grande beijo para vocês e a gente retorna daqui a pouquinho.